O mercado cripto, ele é tão interessante que até nas 15 dias de monotonia, né, que a gente está vivenciando agora, depois daquele evento que aconteceu dia 12, dia 13, da questão da guerra entre Irã e Israel, mexeu, né, já estávamos com uma situação eh, indefinida, mas um desenho um pouco melhor. Aí aquilo mexeu, porque foi um cisne negro, né? Talvez um patinho negro, mas foi um cisne negro. E depois disso são 15 dias meio que parado, meio que sem saber a direção, a tendência. E, inclusive, fazendo pivô de baixa em tempos menores, né? No intraday, que se chama. Então, e se ele perde agora uma região, a gente configura realmente o pivô de baixa. Então, mais uma vez, é uma situação complicada, ou tensa, vamos dizer assim, momentos de muita expectativa, que pode vir agora na virada dessa semana, porque tem vários catalisadores para alta e vários catalisadores para baixa, certo? Mas o que é mais importante, na minha opinião, nesse momento, e que tem sido. Eu tenho, sim, você lê uma coisa, lê a outra, busca informação, vê uma live e tal, e você vai formando a tua ideia, né? E como o halving agora, o halving tal, foi muito recente, né? Foi há poucos dias atrás, inclusive é uma expectativa das pessoas, acham que alguns achavam que, né, ia dar o halving e o preço, bum, vai disparar. E pelo contrário, o preço está caindo. E então é uma coisa que eu quero, antes de mais nada, antes de olhar o gráfico para entender aonde que está a coisa, por que que o preço está caindo, derretendo desse jeito, tá certo? E o que que isso tem a ver? Tem a ver com halving, não tem a ver com halving? Então uma coisa importante que eu acho é o seguinte, né? Quando a gente tem um mercado, ele tem três possibilidades e não existe mais outra conversa. Ou ele sobe, ou ele desce, ou ele vai para o lado. É muito simples, muito simples. Ou qualquer ativo, seja Forex, seja B3, seja qualquer movimentação de preço, ele só pode subir, cair ou lateralizar, né? Ficar sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. E assim, eh, parece muito simples e parece muito fácil, né? Bom, mas se o preço só sobe, só cai, só lateraliza, eu vou ganhar dinheiro fácil. Eu vou comprar quando estiver subindo e eu vou vender quando estiver caindo. Ou e daí quando estiver lateralizado, eu fico quieto. É muito simples, né? Na teoria. Porque o preço, ele depende de duas coisas importantes e assim, é um binário que ele não tem lógica. Então, por ele não ter lógica, nunca você vai saber se ele vai estar só subindo. Quando ele está subindo, a gente tem uma tendência de alta, né? Ótimo, né? Você tem uma tendência que o ativo vai subindo, 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 vai fazendo ali os topos e fundos, topo mais baixo que o fundo anterior. Ah, maravilha, tendência de alta, ótimo. Mas e quando isso não acontece, né? E quando isso não fica claro isso? Como é que a gente pode operar? Então, assim, baseado nessa história de que só existem duas situações, né? Compra ou venda, a gente precisa entender, e no meu ponto, assim, demorou a enxergar algumas coisas básicas, né? Eu esperava alguma coisa. Alguns falavam, não, só opera o gráfico, não olha os fatores externos. Outro fala uma coisa, outro fala outra. E assim, a compra e a venda do ativo, ele pode e geralmente acontece por influências externas, certo? E quais seriam essas influências externas que você faz uma análise gráfica e vê que existe uma tendência de alta e de repente começa a dar ao contrário e começa a derreter o preço. E por que isso acontece, né? Quais seriam alguns desses fatores que podem influenciar no preço? E daí eu vou voltar na questão do halving que eu falei, né? Heavy, halving. E eu coloquei aqui o seguinte:
que a gente pode ter, né? Desalavancagem. Como o mercado ele ainda é muito manipulado e ainda a maioria dos bitcoins, quem detém a maioria dos bitcoins ainda são as corretoras, as grandes corretoras, né? Por mais que os ETFs estão cada dia mais crescendo, o BlackRock cada vez mais comprando e tudo mais, mas quem são os grandes detentores ainda são as corretoras. Então as corretoras elas manipulam o preço. Quando tem muita alavancagem, né? O pessoal começa, vai subir, começa a colocar no futuros ordem com a 20x, 5x, 50x, 125x. Só vai subir, então eu vou ganhar. Vai ser dar um all-in que fala, né? O troço fica desbalanceado, porque se ninguém vender, da onde vai vir esse dinheiro, né? Alguém tem que vender para alguém comprar, não existe outra forma. A coisa básica, né? Você quer comprar uma Coca-Cola, tem alguém que tem que vender uma Coca-Cola. E no ativo, por mais que ele seja digital, por mais que ele seja não subjetivo, ele também tem que ter uma soma zero. Um tem que vender, outro tem que comprar. Então, a desalavancagem do mercado é uma coisa constante. Então, por isso que às vezes você vê o preço está lá, está bonitinho, de repente daquelas agulhadas rápidas, né? Nada mais é do que a desalavancagem das corretoras, tá certo? Então, o preço sobe caindo. Essa definição, o dia que eu ouvi isso e que eu entendi isso, o Bitcoin sobe, ou as altcoins sobem caindo, certo? Então, um dos fatores que é muito poderoso ainda, e durante um bom tempo vai ser, é a desalavancagem. Outro fator são os robôs de alta frequência. Pode ser que alguns anos atrás, no mercado de criptomoedas, nos mercados, não tinham, né? Mas a cada dia, com inteligência artificial agora então, os robôs de alta frequência, eles compram, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, assim, para ganhar um pouquinho. Então, assim, esses robôs de alta frequência, eles vão influenciar no preço, porque eu sou o dono de um robô A, e lá sei lá, no Canadá tem um cara que é o dono do robô B. O meu robô vai querer comprar e o robô do cara vai querer vender. Então, o preço ele vai ficar, muitas vezes, movimentando muito forte ou muito indefinido, porque existe um robô por trás, tá certo? Então, soma a desalavancagem, soma robô de alta frequência. Aí existe um fator, né, que é importante a gente falar também, que são os hackers, né? Quando está um hacker, tem alguma notícia ruim, um hacker no mercado, numa corretora, isso pode influenciar forte no preço. Outra coisa é um crash de mercado, né? E o que eu coloco aqui crash de mercado? Uma quebra de corretora, uma série de coisas que pode acontecer, né? Uma regulamentação de um governo, uma proibição de mineração, um próprio hard fork, né? Numa moeda. Tudo isso é um crash de mercado que vai fazer uma correção no preço. Depois tem o nosso querido FOMO, né? Fear of missing out, medo de ficar de fora. O troço começa a subir, todo mundo começa a vir, eu quero comprar, preciso comprar, preciso comprar, preciso comprar, e o preço ele pega uma exponencial muito rápida. Outro fator, que aí é o contrário, é o food, certo? É o medo, é, que é a pessoa começa a ouvir muita notícia ruim, muita coisa ruim, e quer se desfazer a todo custo. Eu já passei por isso, já tomei uns suadores. No começo, então, eu suava frio, né? Passava mal, eu passava mal. Eu cheguei, foi quando veio uma vez, quando teve aquela história da guerra da Ucrânia, eu vendi tudo que eu tinha no spot, tudo. Não quis saber se estava tendo prejuízo. Mas assim, em meia hora eu me desfiz de tudo. Depois eu fui entender que pô, eu não precisava ter feito aquilo, tá certo? Podia ter feito uma proteção com uma operação de hedge, podia ter vendido só uma parte das operações, enfim, não sabia, né? Era ainda aprendizado, tá certo? E outra coisa que é o tal do cisne negro. Esse é brabo, certo? Esse é brabo. Porque do nada, o preço despenca, certo? Como foi agora no sábado, que é a guerra entre Irã e Israel, né? Vai soltar bomba um no outro. Então, assim,
Mas o ponto que eu falei tudo isso é o seguinte: a movimentação de preço ela funciona de várias maneiras e tem várias coisas que podem influenciar nisso, tá certo? Agora, como é que uma pessoa pode falar que, ah, não, porque nos halvings passados, só tivemos três, antes do halving, 90 dias antes do halving, o preço cai e de 64 dias e meio depois ele sobe. Desculpa, mas assim, como é que você sabe que daqui a 63 dias o preço vai subir? Como é que você sabe que daqui a 63 dias não vai ter um cisne negro, não vai ter uma corretora quebrando, não vai ter um hacker, a corretora não vai ser obrigada a fazer uma desalavancagem? Isso não existe. O preço sobe caindo e ponto. E a hora que começa a cair, você junta ali food, você junta. Essas coisas todas aqui, ó, elas se somam, né? E uma coisa importante é que elas podem uma se unir com a outra, na verdade, né? Você entra em food por causa de um cisne negro, você entra em food por causa de um crash, aí um crash de mercado gera um hacker, aí os robôs de alta frequência começam a vender por causa do quando está subindo tem FOMO e tem a desalavancagem. As coisas aqui, ó, elas se somam, na verdade. Elas juntas, elas podem transformar a movimentação do preço, que seria de 2%, em 15%, em 30%, em 50%. Ninguém controla, muito menos a vontade e a conversa fiada de um influenciador. Ninguém controla, certo? E o que a gente está vendo agora é uma situação que é preocupante, porque ao mesmo tempo que nós temos catalisadores para alta, ETFs de Bitcoin e de Ethereum na Ásia sendo aprovados, né? O próprio ETF de Bitcoin que vinha de vento em popa, a economia americana deu uma titubeada, mas uns falam que sim, outros falam que não. Então, assim, a gente tem catalisadores para alta e tem catalisadores para baixa. Então, assim, agora é o momento de ficar atento, porque não interessa se é halving, se é pré-halving, se é 63 dias antes, se é 63 dias depois, se vai ter desalavancagem, se vai ter hacker, se vai ter crash de mercado, se vai ter. Não interessa. O que a gente tem que olhar agora é o que esse preço ele está mostrando. E está mostrando uma coisa preocupante, certo? Que é o seguinte: vamos dar uma olhada aqui nos gráficos para a gente poder ter uma ideia do que está acontecendo. Gráfico diário do Bitcoin, vamos relembrar aqui, ó. Olha só, esse candle aqui, só notícia boa. Economia americana ia cortar juros, tudo bonito, tudo lindo, todo mundo enlouquecido. Isso aqui foi desalavancagem, né? Fácil. Chegou no topo, ah, mas não, porque não vai ter, porque vai ter, porque isso e aquilo. Começa o movimento de correção e vem uns candles aqui que você fala, ó, engolfou, vai subir. E aí vem desalavancagem de novo. Esses dias aqui, quem operou, lembra que as taxas nas corretoras estavam absurdas, certo? Absurdas. E ficou nessa de agora vai. Chegou aqui, não, agora não vai. E aí fica aquela situação meio tensa, né? Porque não rompeu o topo anterior, que foi o rompimento do topo histórico, né? Que é muito forte. Só que não rompeu. Aqui já foi um sinal de alerta brabo. Porém, ele fez um fundo mais alto do que o fundo anterior e aqui fez um topo mais alto do que o topo anterior. Poxa vida, então agora ele vai aqui, ó, nesses dias aqui, ó, vai dar uma corrigida na quinta-feira, dia 9, na sexta ameaçou, na quarta, aliás, na quinta ameaçou engolfar, quando foi na sexta, sábado e domingo, aliás, desculpa aqui, ó, sexta e sábado, foi o nosso cisne negro aqui, tá certo? O nosso cisne negro. E aí você fala assim, tá bom, mas por que que depois do cisne negro, que foi uma queda de 16%
do Bitcoin caíram 38%, outras 50%, outras 26%. Cada uma foi buscar o seu petróleozinho ali. E aí, por que que o mercado não se recuperou? Por que que o mercado não está se recuperando? Ah, porque daí um cara fala que é por causa do halving, porque tá antes do halving, depois do halving cai. Aí o outro fala que isso e aquilo. Só que tem um detalhe muito forte. Aqui a gente tem, ah, nesses dias aqui, pós, pós-Cisne Negro, tá certo? Culminou com as notícias do mercado americano, da economia americana, que não está lá essas coisas. Quando todo mundo tinha uma expectativa que o corte da taxa de juros ia ser rápido de ser feito agora, já está prorrogando. Agora uns falam em um corte no ano, outros falam em dois e outros falam em nenhum. Quando era, estava todo mundo contando com três e um agora, tá certo? Mudou todo o cenário. E aí muda o cenário da economia americana junto com uma guerra entre Irã e Israel, que agora não, mas ela pode, daqui a 2 meses, voltar a esquentar, tá certo? O troço ficou resolvido. Um jogou bombinha no outro, mas pode esquentar de novo. Então, o cara que é investidor, o que ele vai fazer? Vai preservar o patrimônio, certo? Vai preservar o patrimônio. Então, começa a tirar dinheiro de ativos de risco. Então, por mais que a gente não temos agora catalisadores para alta, nós temos catalisadores muito fortes para queda. E esse movimento que está sendo feito aqui, eu vou voltar com os gráficos, ele me preocupa um pouco pelo seguinte, ó. Quando ele faz este movimento, ele faz, não perde aqui os 60 mil, né, 59 e uns quebradinhos, que era um ponto importante ali de FIBO, de projeção de FIBO, uma série de coisas que antes o preço tinha trabalhado, tá certo? Ele não perde aqui, oba! Só que ele está fazendo aqui o que é pior, que é, se ele perde aqui, ele fez, voltou, se eu botar aqui nesse outro gráfico aqui, ó, dá para você ver certinho que ele foi, voltou e foi na região 0,618 de FIBO aqui, ó, dessa queda, ó. Então, ele não rompeu essa região 0,1618 e olha as médias aqui mostrando isso, ó. A média de 50, ele está segurando, a média de 9 já cruzando com a de 50 para baixo, ele já começando a fazer os candles abaixo da de 50, tá certo? No diário do Bitcoin. E se ele perde agora esse aqui, ó, 62.700 e tudo mais, que seria essa mínima aqui, né? Essa mínima aqui, ó, que seria essa mínima aqui, talvez pode considerar, né, melhor, ele configura um pivô de baixa, tá certo? Ele veio, retraiu do movimento de queda, fez um pivô, fez um fundo mais alto, porém, se você bota aqui no 4 horas, ó, ele configura um pivô de baixa, caiu, retraiu, caiu, retraiu, caiu, retraiu. Ele está fazendo sempre topos mais baixos que o topo anterior. Então, se ele perde essa região aqui, ó, ele configura um pivô de baixa. E aí, configurando um pivô de baixa, vai sim, a tendência, né? Ele voltar a buscar outros alvos ali, buscar aqui, ó, 60 mil, 58 mil, 56 mil, 55, até 50, que são os alvos de projeção de FIBO que nós tínhamos e foi onde o preço trabalhou, tá certo? No passado. Então ele pode vir, né? Se você ver aqui no semanal, vou tirar os desenhos, olha só, é só candle vendedor. Ah, mas teve aqui rejeição de venda? Teve rejeição de venda, mas é sempre perdendo a mínima, né? Mínima de fechamento. Isso é muito ruim, né? Se ele continua aqui, perde aqui essa mínima, né? O troço vai provavelmente configura um pivô de baixo e vai buscar aqui, né? 53, 50 e 49, 50 ou até 45, 40 mil, por que não? Então, assim, agora, essa semana, esses próximos dias, é ficar de olho nessa movimentação, né?
as altcoins, o Ethereum, principalmente ontem, ele deu uma. Eu estou no gráfico de 6 horas, eu vou tirar os desenhos aqui de Ethereum, ó, e vou dar uma aumentada aqui, ó. Ethereum, ele fez um pivô de alta, ele está confirmando, né? Ethereum, ele está desconfigurando aqui, ó, essa queda. Já passou 0,168, está fazendo pivô bonito aqui. Se ele continua e rompe essa máxima aqui, provavelmente vai buscar aqui 3.300, 3.380, certo? Então, assim, Ethereum está mais forte nesse momento, né, do que Bitcoin, ou tá fazendo um pivô de alta, pode ser por causa de FOMO, por causa de notícia do ETF que vai ser aprovado, então, enfim, pode ser uma série de coisas. Então, ficar de olho, tá? Porque essa semana pode começar, inclusive, aquela alt-season que a gente está esperando já, né? Quem acompanha, há alguns dias, né? A dominância do Bitcoin só está caindo, tá certo? Só vem caindo, ó, fazendo pivô de baixa. Então, pode ser que o Bitcoin caia e todo mundo caia, certo? Que seria o pior dos cenários aí, né? Para esse momento que a gente está falando, e depois a gente já vem de 2 anos de bear market, todo mundo louco para ver uma bull run, né? A gente vinha de um bull market agora esses últimos meses, né? Mas louco para ver uma bull run, ou pode ser uma out-season, né? Por que não? Por que, que o dinheiro. Ah, existem duas coisas, né? O investidor se proteger e tirar completamente o dinheiro do mercado, porém, os caras que estão sempre em cripto podem falar o seguinte: deixa a Bitcoin corrigir, e a gente vai botar o dinheiro nas altas que voltaram a ficar baratos. Então, para você ter uma ideia, Link, ó, vou botar no diário de Link voltou a ficar barata, tá certo? Eu acho que 13, 14 dólares, né, para Link ainda é barato, né? Ainda é barato, certo? Link pode subir muito, né? Que eu acredito que vai embora. E tá barato, ó. Tá barato. Então, algumas pessoas podem olhar para isso, própria Matic, muita gente falando mal, mas tá barato, tá certo? Tá barato, e 0,73 em Matic, né? 0,55 estava há pouco tempo, chegou de novo aqui 0,60, está barato. Então, por que não pode ter uma mini out-season aí, uma out-season agora? Assim, não dá para saber, né? Não dá para saber. Aqui você tem uma formação, ó, uma TIC, que no 4 horas está indefinido, por exemplo, ó, só que isso aqui também pode ser uma bandeira de baixa, né? Já esticou um pouco mais para ser uma bandeira, mas pode ser uma bandeira de baixa, o preço continuar caindo. Ó, ele está em cima de um POC aqui, ó, de um ponto de controle, ou pode ser um pivôzinho de alta, e se ele rompe aqui, ó, e vai embora, né? Ó, um 4-4 querendo chegar próximo aqui. Então, momentos mais uma vez de indecisão, momentos mais uma vez de ficar atento, de tomar cuidado, de ter as operações bem estruturadas, não fazer loucura, como eu sempre faço. Esse mês infelizmente o meu ganho não deve ser significativo, né? 15 dias o preço praticamente parado, então não dá para fazer muita coisa, mas fazer o quê, né? É assim que funciona.